Olá, gente, boa noite a todos aí. Tô andando meio sumida aqui da página, né, do Ludtone Físio. Eu sei que tem muita gente aí que teve AVC, que me acompanha e que talvez esteja sentindo aí a minha falta. Muito trabalho, muita função aí na recuperação dos pacientes pós-AVC e muito pouco tempo para conseguir estar aqui com todo mundo, mas eu acho que é importante. Eu abri uma caixa de perguntas ontem para que a gente possa ir respondendo algumas perguntas, porque muita gente me chama no direct, faz perguntas e eu muitas das vezes não consigo responder pela demanda grande, né, de pacientes aqui, né, na nossa clínica e no dia a dia. E aí a gente acaba deixando para trás e eu falei assim, não, eu tô sentindo até falta e é um comprometimento meu, assim, com todo mundo que segue, que precisa de informação. Aí tá vendo, o Rafael falou que me chamou no WhatsApp, não teve resposta, então não é falta de vontade de falar com todos, mas é porque o tempo é bem corrido. Então, a proposta hoje é que eu tire algumas dúvidas de perguntas que foram deixadas lá na caixinha. Se tiver algumas outras perguntas que queiram ser feitas aqui, que vocês quiserem fazer, pode fazer, mas deixa eu seguir a ordem, porque senão eu não vou conseguir voltá-las. Então, deixa a gente abrir para pergunta um pouquinho mais para frente, depois que eu responder essas que estão na caixinha, que pode ser a sua dúvida aí também, tá? Então, assim, tem muita gente que tem dúvidas muito parecidas. Então, o que eu vou falar aqui, que foi a dúvida de outra pessoa, pode te ajudar também de alguma forma, né? Tem algumas que são muito comuns, né, de acontecer com a maioria dos AVCistas, de quem teve AVC. Boa noite para todo mundo, obrigada por estar aqui, espero que vocês mantenham aqui, que o que eu tenho a falar seja importante para vocês aí, tá? O Rafael tá falando que a mão dele não abre, só fecha. Eu vou falar sobre isso também, Rafael. Essa é uma das dúvidas mais constantes, um quadro também muito característico. Então vamos começar com uma pergunta que tem a ver com o retorno do movimento da mão, né? Que vamos dizer assim, um dos comprometimentos mais comuns pós-AVC, né? Então, isso acontece, uma das perguntas é assim, por que o braço, a mão é mais difícil de voltar do que outras partes do corpo, do que a perna? Primeiro, assim, eu preciso informar para vocês que realmente existe, né, uma talvez dificuldade maior a depender do local da lesão, do retorno do movimento do braço do que da perna. Geralmente, a área de representação no cérebro da mão, do movimento da mão, da coordenação, do planejamento, de todos os movimentos da mão e do braço, essa área no cérebro, ela é muito maior do que a área do membro inferior. Isso quer dizer que mais comumente, como é uma área maior, eu vou ter um maior comprometimento de braço. Principalmente que em termos de incidência, o quanto que acontece na população, um dos AVCs mais incidentes, que acontece mais, é o AVC isquêmico, muito mais do que o hemorrágico. A gente tem uma taxa aí de 80%, 85% de isquêmico e 15% de hemorrágico, tá? Então, uma grande parte isquêmico. Dentro dessa população que teve AVC isquêmico, a grande maioria, obviamente não são todos, é de AVC na artéria cerebral média, tá? E essa artéria cerebral média é uma artéria que leva sangue, que irriga, o que a gente pode falar, da maneira que a gente fala é isso, que irriga, que leva sangue para uma região de representação da mão, da fala, depender do lado.
e que pode ter um comprometimento desse braço. Então, por isso que é muito comum da gente ver um comprometimento de braço, né, ser mais incidente, acontecer e ser maior do que até de membro inferior. Teve até gente que perguntou por que o membro inferior é mais difícil de voltar. Normalmente, né, a gente, dentro dessas incidências, a gente vê que realmente as pessoas têm mais dificuldade no membro superior do que no membro inferior, exatamente por conta dessa questão da representação, da área de representação no cérebro ser maior, tá? E também isso acontece, gente, porque a função da mão, do braço, ela é uma função muito mais específica, com muito mais detalhes, com muito mais coordenação, né? Então, para a gente fazer alguma atividade motora mais fina, seja lixar a unha, cortar a unha, colocar um anel, escovar o dente, escrever, a gente precisa de movimentos muito específicos, movimentos muito bem planejados, muito finos e muito coordenados. Isso requer uma habilidade da área motora do cérebro muito maior. Então, esse é um dos motivos dessa área de representação, né? E assim, a nossa função basicamente do dia a dia quase toda depende de mão, né? Então, a função de membro inferior basicamente é a locomoção, que é uma função importante, mas o tempo inteiro a gente está tendo estímulos nas nossas mãos, segurando alguma coisa, pegando, né, colocando até a mão numa mesa, se vestindo, coçando o olho. Então, o tempo inteiro a gente está tendo estímulo de mão, né? E aí, quando você tem uma lesão de uma área de membro superior, aí eu já tive pacientes que tiveram um retorno, né, do movimento quase que total, alguns com movimento total. Isso muito vai depender dessa área da lesão, né? Não dá aqui pra gente padronizar, sabe? Então todo mundo vai voltar ou ninguém vai voltar a mexer, vai voltar a mexer tudo, não vai voltar a mexer nada ou só uma parte. De fato, o que a Jaque colocou aí, a reabilitação não é fácil. A reabilitação, ela é um processo difícil, é um processo árduo, é um processo que precisa ter disciplina, mas que precisa ter informação. Muitas das vezes eu vejo que as pessoas não têm informação de como realmente estimular o movimento, o que fazer, né, em cada caso específico. Então isso é importante. A gente, uma das minhas funções aqui é essa. Não dá para a gente generalizar, é lento, o Bruno comentou aí que é lento, é um processo lento porque e não é só dependente do tempo, sabe, Bruno? Ele também é dependente da forma de estímulo, da intensidade do estímulo, da frequência do estímulo ser assertivo, do estímulo ser realmente direcionado para aquilo que precisa estar acontecendo, sabe? Então, assim, depende de diversos aspectos, né? E que às vezes as pessoas ficam só esperando o tempo passar para que realmente aconteça um retorno. E na grande maioria das vezes, essa variável tempo não é a variável que vai resolver tudo, sabe? Então, a gente precisa entender esses estímulos, a gente precisa saber como é feito, a gente precisa saber especificamente para cada caso, né? A gente faz aqui uma avaliação muito personalizada dos nossos pacientes, porque para cada caso a gente tem um objetivo, uma meta diferente, uma meta que a gente sempre fala isso, que seja viável, né, para não gerar uma frustração também, né? Você vai falar assim, pega aquela garrafinha, e a pessoa sequer consegue fazer o avanço do membro à frente, muito menos pegar, né? Então a pessoa fala, não consigo e não vou tentar porque eu não consigo, porque senão vai entrar no ciclo de frustração sempre, né? Então precisa ter metas viáveis, né? Então isso também é muito importante, tá? Então assim, o membro superior realmente existe essa dificuldade e por conta dessa área de representação, mas isso depende de pessoa para pessoa. A gente precisa pensar nessas questões do estímulo,
tá? E aí eu já vou entrar numa pergunta aqui, que foi uma pergunta bem específica. Como conseguir movimento normal do braço? Nossa, essa é a pergunta de, sei lá, $1 bilhão, né? Quem dera se eu tivesse essa resposta de uma forma direta e reta, né? Primeiro que a gente não tem como generalizar, então talvez no caso que eu vou dar como exemplo ou especificar aqui ajude muito para algumas pessoas e talvez para outras nem tanto, tá? Mas assim, existem vários fatores que podem influenciar no movimento normal do braço, ok? Depois do AVC. Então vamos por partes, tá? Então olha só, se você tem uma alteração na sensação, tá? Na sensação do toque, na sensação de temperatura, na sensação do seu posicionamento do seu braço, da sua mão no espaço. Por exemplo, você acha que o seu braço tá de um jeito sem olhar e ele tá de outro, tá numa outra posição. Então isso é uma alteração da sensação, da propriocepção, tá? Então, se você tem uma alteração sensorial, uma alteração da sensação de dor, todas essas alterações sensoriais, a nível sensorial, vão influenciar sim na produção do movimento. Então, isso é um fator que às vezes passa muito desapercebido em muitas avaliações e que precisa ser ponderado, porque se eu não sinto, eu não movimento. Se eu não percebo, normalmente eu negligencio aquele segmento corporal, aquele braço, aquela mão. Então é como se ela não pertencesse ao meu corpo. Então, a questão motora e a questão sensorial, elas precisam estar ali, juntas, lado a lado, elas trabalham em conjunto. Um outro fator, que é o que o Léo está falando aí, é a função cognitiva. Para a gente realizar um movimento, e o Léo tem razão em achar que a função cognitiva pode ser que seja pior, porque para a gente realizar um movimento, a gente tem que sentir, ter uma percepção, né, normal do nosso corpo, da sensação, ter uma sensação, né, normal de dor, né, que só acontece a um estímulo doloroso. Mas também a gente precisa saber o que a gente precisa fazer para realizar aquele movimento. Isso está incluído, tem a ver com planejamento do movimento, tá? Esse planejamento do movimento, principalmente depois que a gente, né, chega na fase adulta, ele já é muito automático, né? A gente não tem essa consciência que a gente precisa movimentar um pouquinho mais do cotovelo do que da mão para alcançar alguma coisa mais na frente, ou esticar mais o cotovelo para alcançar uma coisa de lado, qual a velocidade de aceleração, desaceleração, como eu faço para manter o movimento fluido, um movimento constante, um movimento coordenado, né? Um movimento sem tranco, um movimento com uma economia de energia, gastando só aquilo que precisa. Tudo isso faz parte do planejamento do movimento, e o planejamento do movimento ele acontece se a pessoa tem uma alteração cognitiva, a chance desse planejamento acontecer da forma mais eficaz é menor. Então ela não tem a consciência, ela não está entendendo por que fazer aquele movimento. Então, sem sombra de dúvida, o que o Léo colocou aí, a função cognitiva ela é muito importante para que o movimento aconteça, tá? Então, se você tem a função cognitiva, o que eu quero dizer com função cognitiva? Não ter esquecimento, tá por dentro de tudo que está se falando, ter o entendimento do que está se falando, conseguir, se não tiver uma afasia, alguma dificuldade na fala, se comunicar de alguma forma, tá? Então, é claro que é preciso uma avaliação neuropsicológica para você ter certeza disso, né? Mas alguns indícios podem mostrar, né, que pode ser que você tenha alguma alteração dessa função cognitiva, tá? Ah, Ludmila, não tenho nada disso, a minha cognição tá normal, a minha sensação tá normal, a minha percepção tá normal, eu não tenho nada disso que você falou aí agora, mas o meu braço não mexe de qualquer maneira. Então, em alguns casos, o tônus muscular tá mais flácido, que é aquele braço bem caído, bem assim, sem movimento algum,
mesmo que seja involuntário, tá? Em outros casos, o tônus muscular está mais elevado, né? Que é o que a gente chama de uma hipertonia, que a gente classifica depois do AVC numa hipertonia tipo espasticidade, tá? E essa espasticidade, que é o aumento desse tônus, é um movimento meio que involuntário. Por mais que você não queira, o movimento acontece, né, meio descoordenado, sem essa fluidez. Você tenta fazer, você entende como é que tem que ser feito, mas você não consegue fazer porque o braço dobra todo, o punho fecha, dobra, os dedos fecham, você tenta abrir as mãos e na verdade o que ganha é esse aumento de tônus, a mão fecha. No AVC, o que acontece depois, normalmente, na grande maioria dos casos, lembrando também que não é uma unanimidade, ai, desculpa, é um padrão que a gente diz, só um pouquinho, só beber uma água aqui. A gente chama de padrão, tecnicamente a gente nem gosta de chamar muito desse nome, mas fica mais fácil de vocês entenderem. Um padrão flexor. Punho dobra, dedos fecha, cotovelo dobra, o braço fica mais próximo ao corpo e existe uma dificuldade de abrir, né, e fechar de forma voluntária. Normalmente é isso que acontece, um aumento do tônus flexor, isso é um aumento de tônus, tá? E essa espasticidade precisa pensar em estratégias para melhorá-la. Então, a gente tem estimulação magnética, a gente tem toxina botulínica, a gente tem os fatores neurais e não neurais envolvidos nesse aumento de tônus. A dor pode gerar esse aumento de tônus, essa alteração sensorial pode gerar esse aumento de tônus, pode piorar, tá? O estresse, qualquer tipo de infecção, de inflamação no corpo, independente de onde seja, febre, constipação intestinal, diarreia, tudo isso pode gerar esse aumento de tônus, tá? Então, ele é muito dependente de fatores também não neurais e é bastante comum isso acontecer durante, depois que a pessoa tem um AVC. E a gente precisa pensar em estratégias para melhorar isso, né? A fisioterapia neurofuncional, a toxina, medicações. A gente tem até cirurgia, depois eu vou falar sobre uma pergunta sobre essa questão da espasticidade. E a gente tem até cirurgia, medicações para melhorar às vezes a dor, entender por que a espasticidade está aumentando. Então precisa entender todo esse quadro. Se tiver um tônus muito alto, a chance de alguns músculos ativarem de forma voluntária, principalmente o músculo contrário a esse, que faz conjunto com esse que está com aumento de tônus, vai ser menor. Então, por exemplo, se os músculos aqui da palma da mão têm aumento de tônus e fazem os meus dedos fecharem, esse aumento de tônus significa que o músculo fica muito contraído e não consegue relaxar. É uma característica pós-AVC por uma hiperreflexia que é ocasionada por conta da lesão cerebral, tá? E aí, esses músculos aqui estão contraídos o tempo inteiro. E eu preciso dos músculos do lado de cada mão para esticar os dedos, tá? Mas se esses aqui estão contraídos o tempo inteiro, eu não consigo ativar esses. Para esses músculos ativarem, eu preciso de relaxar esses músculos daqui. Mas por mais que você tenta relaxar, você pense, precisa relaxar, é um comando involuntário seu, né? Então não é você que está comandando isso, né? Então acaba que você não consegue ativar esse lado aqui, porque esse aqui mantém muito contraído. Então a gente precisa de estratégias para tentar diminuir o grau elevado desse tônus e aos poucos isso vai acontecendo, né? O Cisrael falou que tá voltando aos poucos e isso é dependente do estímulo correto também que a gente estava falando, né? Então o tônus também para mais ou para menos, que é a flacidez, né, a hipotonia, a flacidez, pode gerar uma alteração na capacidade de movimentação. Então, para mais, você vai tentar movimentar e vai fazer sempre esse padrão, né? Você não vai conseguir
dobrar o punho e esticar o cotovelo ao mesmo tempo, sabe? Padrões contrários vão ser difíceis de segmentos próximos quando o tônus está muito alto. E esse pode ser um objetivo que você pode tentar alcançar aí. Para tirar aquele padrão em bloco que a gente chama aquele movimento todo, né, com compensações exageradas, né, que não é um movimento legal e a médio e longo prazo geram alterações aí músculo-esqueléticas bastante importantes, né. Também, no caso da flacidez, né, se a musculatura não está ativando conforme ela deveria, está muito pouco ativa, que é o que acontece na hipotonia, nessa flacidez, também não consigo movimentar, eu preciso de ativação muscular para movimentar. Não pode nem estar muito ativado, porque o outro lado não consegue movimentar, e nem pouquíssimo ativado, precisa contrair, relaxar, quando for necessário contrair, relaxar dentro de um limite de normalidade, né, para ter um movimento controlado. E aí, se está muito pouco ativado, eu também não consigo gerar movimento caso da flacidez. E aí, a gente precisa de estratégias para ativar esse músculo. A gente usa terapia do espelho, a gente usa prática mental, a gente usa exoesqueleto, interface cérebro-máquina, a própria estimulação magnética, estímulo sensorial. Então, tem várias estratégias, né? A gente tem aí, obviamente, alguns preditores falando que, dependendo do tempo, se a mão já está muito flácida, o braço muito flácido, mesmo depois de diversos estímulos, a chance desse braço realmente ter uma função novamente como era antes fica cada vez menor, tá? Com essa flacidez. Mas para você ter certeza disso, você tem que passar pelo estímulo correto, você tem que passar pela terapêutica, né? Porque às vezes você acha que não tá chegando nada, não tá conseguindo ativar, mas tá. Às vezes tem grau 1 de movimento. O que é grau 1 de força muscular? Você tem ativação, você tem uma contração, só que essa contração não é capaz de gerar movimento. E isso o fisioterapeuta vai poder avaliar, o fisiatra, o terapeuta ocupacional. Então é necessário você ter esse entendimento, porque você não está vendo o movimento acontecer, mas você tem ativação. O músculo começa a querer contrair, como se fosse assim. E se você acha que ele não está fazendo nada, porque você não está vendo movimento, você passa cada vez não movimentar mais, e aí a chance dele ativar vai ficando cada vez menor. É como se fosse um ciclo vicioso mesmo, sabe? Então, assim, é importante a gente entender, né, tanto na hipertonia, na espacidade, quanto na flacidez, que é essa diminuição de tônus, se os estímulos são assertivos, foram corretos, se você já teve os estímulos que era necessário antes mesmo de jogar a toalha e falar assim, não consigo mais, tá? Vou falar de uma outra pergunta. E aí, só para finalizar aqui, como conseguir movimento normal do braço, depois que a gente tiver uma sensibilidade já, né, tentando uma modulação próxima de um lado para o outro, uma percepção, uma ativação cada vez maior. Primeiro começa com uma ativação sem carga, depois uma ativação sem a resistência da gravidade, com peso menores, e daqui a pouco vai aumentando, né, a dificuldade. Então aí a gente precisa melhorar o movimento, né? A gente precisa refinar, trabalhar, melhorar o desempenho, né? E é um processo de muita disciplina. Então, assim, eu não tenho capacidade de falar se vai ou se não vai voltar ao normal. Eu sempre falo isso com os pacientes. Até onde a gente vai chegar, não consigo te afirmar. Mas a gente vai traçar o caminho mais assertivo para que os resultados possam ser colhidos nesse sentido, sabe? Então, não é simples, não é uma pílula mágica, não é uma terapêutica que vai fazer isso, não é só a fisioterapia. O paciente, quem teve um AVC, precisa ser protagonista de tudo isso. Qualquer pessoa com alguma alteração neurológica, eu acabei de atender um paciente agora e falei quase que 20 minutos com ele e orientei a importância
de você, como paciente, ser protagonista da sua história, sabe? Porque por mais que a gente faça fisioterapia intensiva, às vezes 2, 3 horas por dia, todos os dias, se você não mudar esse comportamento dentro da sua vivência, dentro do seu dia a dia, do seu ambiente, a gente não vai ter estímulo com constância adequada, com especificidade adequada, que realmente traduz uma função que para você é importante, com intensidade, com frequência adequada, tá? Porque só a fisioterapia, a gente brinca que a gente dá o caminho, né? Mas quem colhe esse caminho, na verdade, é o próprio paciente, né? Então, aí eu entro, né, nessa questão de uma pergunta que foi a tenotomia para a espasticidade. A pessoa perguntou quando, né, que optar pela tenotomia para espasticidade. Tenotomia é um tipo de cirurgia onde se faz um corte no tendão do músculo e faz um alongamento nesse músculo e muda ele de lugar, enfim, pode ter algumas diversas técnicas aí cirúrgicas. E isso é indicado geralmente quando a gente já tentou várias estratégias e que tem uma deformidade. O que é deformidade? Eu tento, imagina que eu tô com o dedo assim, eu tento reverter devagarzinho, com cuidado, dando estímulo na palma da mão, estimulando sensorialmente, e eu não consigo modificar nem com as melhores estratégias o posicionamento desses dedos. Então já deformou, ele não vai sair dessa posição. Então a chance, né, disso voltar com uma toxina botulínica é muito pequena, né? Mas mesmo assim, algumas estratégias antes mais conservadoras precisam ser tomadas antes de uma tenotomia. Bem comum de fazer tenotomia de tríceps sural, panturrilha, né, nos pacientes que têm o pé caído pós-AVC, tá? É o que é mais comum, assim, mas antes a gente pensa em outras estratégias de alongamento, tá? E estratégias de medicações, toxina, da própria fisioterapia direcionada também, tá? E aí a cirurgia pode ser uma alternativa, né? Mas assim, é uma das últimas alternativas que a gente pensa, tá? E aí precisa ser acompanhado pelos profissionais da reabilitação, do fisiatra, neurologista, ortopedista que faz a cirurgia. Então é uma possibilidade, tá? Mas a gente tem outras possibilidades antes. Outra pergunta, dá para voltar a andar bem? Dá para voltar a andar bem. Na grande maioria dos casos a gente vê que sim, dá para voltar a andar bem. Mas se realmente a gente tiver um quadro de uma afasia, a pessoa não consegue se comunicar, global, não consegue entender, não consegue falar, a pessoa tem uma alteração cognitiva importante, a pessoa não consegue ao menos ficar de pé, por exemplo, eu acho que assim, é um quadro diferente de uma pessoa que consegue ficar de pé. Alguns indícios eu vou conseguir andar, eu vou conseguir me locomover com ajuda ou não, logo no início pós-AVC, se você consegue, por exemplo, levantar o bumbum da cama, se você consegue controlar o tronco, se você tiver força nesse bumbum e um bom controle de tronco, a chance de você ficar em pé com segurança e andar é grande, tá? Isso, alguns estudos já mostram isso como alguns fatores, isso sendo alguns fatores que a gente chama de prognóstico, a capacidade de andar, tá? E também se você tiver uma boa sensação, se você tiver uma alteração sensorial muito importante, isso pode diminuir essa chance também. Ah, beleza, Ludmila, já andei, já fiquei de pé, mas ando ainda muito mal, assim, devagar, com padrão, né, de marcha muito mecânico. Eu consigo melhorar isso? Sim, a gente consegue melhorar isso com treinamento correto, entendendo o que está acontecendo. A gente tem treinamento de marcha, treino locomotor, treino com biofeedback sensorial, auditivo. O interessante é você entender o que está acontecendo e o profissional te ajudando nesse sentido. E aí já entra uma pergunta que foi assim, que eu achei bem interessante, quer ver? Deixa eu ver se eu acho que é uma pergunta constante. Quando andar sem ajuda, sem riscos? Quando que eu vou saber, por exemplo,
que eu posso largar uma muleta, que eu posso largar uma bengala, que eu posso andar sozinha na rua sem ter alguém do lado para me apoiar. Será que isso vai chegar, né? Então, assim, isso é uma pergunta ótima, que não tem uma resposta específica, não tem uma resposta ótima. Mas assim, vamos lá. Como que a gente costuma fazer essa transição, né? Se a pessoa tem uma dificuldade de andar, a gente vai entender por que tá gerando essa dificuldade. Por que tá andando devagar? Por que tá levantando um pouco o pé? Por que tá andando desequilibrado? Por que tem medo de cair? E a gente entendeu o porquê disso, tá? Se realmente precisa ou não daquele dispositivo para andar. E aí isso também é treino. Não adianta você falar assim, não, para de usar agora. E de repente você larga e sai andando. Pode ser que dê certo? Pode. Muitos pacientes fazem isso. Pode ser que dê errado? Pode. Pode levar a uma queda, pode levar ao risco de bater a cabeça no chão e ter um problema maior, de quebrar um fêmur, enfim. Então pode dar errado também, né? Então por isso que um profissional é importante para direcionar isso. E a gente vai fazer esse treino. Então, consegue andar uma determinada distância sem ajuda, uma distância dentro de um ambiente controlado. E essa mesma distância num ambiente que não é controlado, que tem barulho, que tem temperatura influenciando, que tem pessoas passando em volta, que tem morro, que tem obstáculo. E aí a gente vai cada vez mais dificultando isso dentro da realidade do paciente. E aí isso precisa ser treinado e é possível largar. Quando largar, especificamente... Peraí, gente, só um pouquinho. Você tem um carregador aí? Você pega pra mim? A minha bateria tá acabando. Senão eu vou ter que parar a live aqui e vocês não vão conseguir... Eu não vou conseguir falar tudo que eu preciso falar, tá? Então é só pra ela pegar o carregador aqui e a gente continuar. Então, o que a gente precisa entender é exatamente quando que a gente vai conseguir fazer isso. E aí isso precisa de treino, né? Então a gente vai fazendo testes de equilíbrio estático, de equilíbrio dinâmico, entendendo se você consegue ter um reajuste postural automático ou não, ou se ainda tá perigoso. Então existem estratégias que a gente usa tanto para teste quanto para treinamento que diz se realmente que diz se realmente você vai conseguir mesmo ter um pouquinho mais de firmeza, de segurança sem aquele dispositivo ou não, né? Então, existem testes que medem o risco de quedas, por exemplo, e a gente pode colocar esses testes, né, para fazer esses testes literalmente com o paciente. E aí o Bruno tá falando que ele não usou bengala com medo de acostumar e ser difícil ficar sem usar. Mas assim, isso é muito complexo, porque é mais importante você trazer segurança. Se você estiver se sentindo inseguro, provavelmente você vai precisar de um dispositivo, alguém do lado, uma parede, qualquer coisa. Mas você vai precisar de alguma coisa para ter mais segurança, porque se você estiver inseguro, você vai acabar não movimentando por medo de cair, enfim. Então, assim, é importante não deixar de usar, mas também ter a orientação da hora certa de retirar, se vai ser retirado mesmo ou não, enfim. Tem alguns preditores, alguns testes que a gente pode utilizar para saber isso. Aí, se você tá uma dica simples, talvez para você que está em casa, você já consegue andar dentro de casa sem algum dispositivo, é porque você já treinou isso, já acostumou. Então precisa começar o treino fora de casa, né? Começa com alguém junto, né? Sem segurar nessa pessoa e vai evoluindo esse treino até você ter confiança de largar. Mas é sempre bom você aí consultar o seu fisioterapeuta, o seu fisiatra, as pessoas que te acompanham, né, para que você possa ter certeza realmente disso, tá? E aí entra também uma pergunta aqui que tem a ver com o membro inferior, que é como fazer para melhorar a fraqueza na perna. Fraqueza na perna pode ser, sim, uma diminuição dessa força da perna pode ser, sim, muito comum no pós-AVC, tá? Não é regra geral, tá? Mas, comumente,
a gente tem alguns músculos que são mais fracos depois do AVC, que podem ser mais fracos depois do AVC, tá? Antes de eu falar isso, ó, tem uma pessoa falando que tem medo de cair aí. Só para lembrar a questão da segurança, né, da que eu tava falando anteriormente, que eu esqueci de uma coisa que é importante. A questão visual, tá? E a questão do equilíbrio. Se você tiver um AVC cerebelar, o desequilíbrio vai ser mais constante, né? Então, isso é bastante comum no AVC cerebelar, né? Então, aí a gente precisa, antes mesmo de pensar em andar, ter o equilíbrio estático primeiro, o equilíbrio parado, né? Parado sentado, parado de pé. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar nessas outras estratégias também. E se você tiver algum problema visual também, isso pode interferir muito na sua capacidade de movimentar, de andar, de ter um equilíbrio estático, né? E dinâmico, tá? O equilíbrio que você precisa ter na hora que tá fazendo o movimento, tá? Então, às vezes é preciso fazer uma campimetria para ver se você tem a visão periférica, tá íntegra ou não. Às vezes, dependendo do AVC, pode ter um comprometimento visual também, tá? Só voltando em relação à fraqueza na perna, que eu tava falando que alguns músculos específicos depois do AVC realmente podem ser mais comumente fracos, né? E o que a gente tem aí é que, como no membro superior, eu falei que comumente, na grande maioria das vezes, a gente tem um padrão flexor, tô exagerando, pode ser que não seja totalmente assim, pode ser que o cotovelo estenda mais, enfim, mas é mais comumente isso. No membro inferior, o padrão mais comumente desse aumento de tônus é o padrão mistensor. O que é isso? O pé fica para baixo, o joelho tem dificuldade de dobrar, ou quando estende, ele vai muito para trás, né? Então, isso é um problema, né? Então, normalmente, a gente tem dificuldade de elevar o quadril, de fazer flexão da coxa, de levantar a coxa, de levantar o pé e de dobrar o joelho, tá? Mas é claro que a gente pode ter outros músculos também em desvantagem mecânica, em diminuição de força, tá? Que é, por exemplo, abrir a perna lateralmente ou jogar o peso para aquele quadril, tirando o pé contrário do chão e deixando o peso só no pé do lado da perna, do lado mais acometido. Isso, se não conseguir essa sustentação, pode indicar uma fraqueza na musculatura lateral do quadril. Então, e aí a gente precisa fortalecer essa musculatura, né? Então, o fortalecimento, já tem vários estudos mostrando do benefício do fortalecimento, principalmente no tônus muscular, melhorar o tônus muscular e melhorar a ativação daquela musculatura que a gente precisa, né? Então, isso pode ser feito junto com eletroestimulação, isso pode ser feito na academia, se você já tem uma ativação importante e já consegue fazer essa ativação. Então, assim, precisa treinar a força dessa musculatura. Mas lembrando, força a gente treina quando a gente coloca uma sobrecarga. E você, se não tiver ativação inicial para ter grau 1, grau 2 de movimento, não adianta você colocar sobrecarga, porque você não vai conseguir um peso, um halter, uma caneleira, porque você não vai conseguir elevar aquilo. Às vezes você vai elevar com um padrão muito compensatório, usando todo o corpo, que não é o mais adequado, sabe? Então, é importante que você pense que primeiro você precisa ativar para depois fortalecer, vamos dizer assim, só para vocês entenderem, tá? Então, talvez não seja a hora de fortalecer ainda, colocar uma resistência, colocar uma sobrecarga, mas já em qualquer momento é a hora de pensar em ativação, tá ok? E aí essa fraqueza de perna, a pessoa colocou, como trabalhar essa fraqueza de perna? Pode ser com repetição dessa ativação, primeiro contra a gravidade, depois com um pezinho, né? Ou então tentando sentar e levantar. Sentar e levantar é assim, um treinamento muito bom para treinar a força de perna, sabe? Para controlar, para deixar não desabar o bumbum completamente na cadeira quando, né, vai sentar.
Então é importante a gente pensar nisso. A Helena tá falando aí ciático na perna não afetada, que ela tem problema nesse ciático. Isso provavelmente é porque você está usando muito mais a perna não afetada do que a mais afetada, né? Então isso realmente é um problema. E isso é um problema que pode acontecer a médio e longo prazo se a pessoa já não tem esse histórico, ou até curto prazo. Então é preciso tratar esse ciático também, pensar, né, na melhora dessa dor aí neural, né, que é uma dor neural aí, a questão do ciático. E aí uma outra pessoa me falou assim, a minha mãe tem fraqueza, muita fraqueza generalizada, com 6 meses pós-AVC, isso pode ser anemia? É claro que a gente precisa ter um controle com o médico, com o neurologista para fazer toda essa dosagem, né, de diversas medidas aí do sangue, né, e é importante entender se esses níveis estão todos normais mesmo. Pode ser que seja anemia. É comum acontecer, essa fraqueza generalizada acontece muito mais porque não é anemia do que sendo anemia, mas pode ser por conta da anemia, sim, precisa investigar isso, tá? Mas a fraqueza é uma característica comum pós-AVC. Um cansaço extremo, uma fadiga, sabe? Que pode ser importante, principalmente no inicinho, assim, né? Que depois a gente vai treinando, condicionando com o passar do tempo, tá? Uma outra pergunta em relação ao tempo de recuperação, né? O tempo de recuperação é um grande... Não sei, assim, há algum tempo atrás, talvez quando eu me formei... Aliás, quando eu estava na faculdade, eu tenho quase 21 anos que trabalho nessa área, e quando eu estava na faculdade, a gente aprendeu isso, né? Era uma condição, assim, já bem definida. Hoje em dia a ciência muda o tempo inteiro, né? Porque a gente vai evoluindo e vários estudos vão surgindo. E depois de 20 e poucos anos aí trabalhando com isso, né? A ciência foi modificando, os estudos foram mostrando que realmente a gente tem uma fase que a gente considera uma fase aguda, que é uma semana depois do AVC. Uma fase subaguda, que é de uma semana até 3 meses, que a gente chama de subaguda inicial. Uma fase subaguda tardia, que é de 3 meses a 6 meses. E uma fase crônica, que é a partir dos 6 meses. E sem sombra de dúvida, o que a ciência mostra, pelo menos até então, é que a gente tem uma curva ascendente da neuroplasticidade, da capacidade do cérebro, né, conseguir se modelar nesses 6 primeiros meses, ok? E que isso aconteceria independente de você fazer alguma coisa ou não, sabe? Você ia modificando, tanto que a gente vê isso muito comumente, a pessoa nos 6 primeiros meses, isso se estiver bem estabilizada, se não estiver passando por craniotomia, cranioplastia ou com algum outro problema de saúde associado, a recuperação ela vai melhorando, né? Então você estava de um jeito na hora que saiu do hospital, e você foi melhorando, aí de repente parece que traz um platô e estabiliza esse processo de recuperação. Isso acontece mesmo, né? E aí, a partir desses 6 meses, essa estabilidade significa que essa recuperação espontânea já não acontece mais da mesma forma, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de estímulos para ter alguma modificação do quadro. E aí entra o estímulo assertivo, com frequência, com intensidade, entre os princípios da neuroplasticidade, né? Que são importantes aí para a gente entender como estimulá-la, tá? Então, ela vai ficando mais lenta, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir modificar nada. A gente tem pacientes aqui já com 2, 3, 4 anos. Essa semana a gente avaliou uma paciente com 9 anos de AVC. E que essa semana mesmo, eu vi um paciente fazendo um alcance superior que a gente não pensava em que ele fizesse sozinho há uns 6 meses atrás, né? Então, assim, o paciente já estava na fase crônica. Então, o que eu peço para vocês é para não se aterem, não ficarem se apegando
no tempo de recuperação, no sentido de que, se passou 6 meses e se passou 2 anos, que antes eram os marcos que existiam, não tem mais nada o que fazer. Não se apeguem nisso. Vocês podem se apegar sim, que nesses 6 primeiros meses a gente tem uma curva ascendente. E que imagine, se já tem uma recuperação espontânea, imagine se a gente estimular certo. Gente, a gente pegou um paciente com menos de 1 mês pós-AVC, numa fase subaguda inicial, e ele fez 1 mês de intensivo aqui com a gente, e ele melhorou assim, ele chegou que ele não conseguia andar, ele saiu daqui andando, subindo e descendo escada, não ativava nada do braço e da mão, saiu ainda com padrão, mas começando a fazer o movimento. Então, assim, quanto antes a gente começar assertivamente esses estímulos, essa fisioterapia, esse processo de reabilitação, melhor, tá? Mas a gente precisa realmente condicionar e tá sempre buscando, tá sempre entendendo, tá sempre melhorando, e esse processo realmente é um processo, né, que não é fácil, como eu já falei para vocês, tá? Eu estaria sendo até imprudente de falar que vai conseguir do dia para noite. Não vai conseguir do dia para noite. Não é assim que acontece. Quando de repente começar a aparecer o movimento, não foi à toa. Não foi à toa, foi porque você fez alguma estratégia para que isso acontecesse e a gente fala, de repente. Não foi de repente, né? Precisa de todo um estímulo assertivo para isso, tá? Tem uma outra pergunta falando da forma de pisar, né? A pessoa coloca que tá pisando errado, perguntou se com o tempo melhora. O tempo não é só o tempo, um preditor de melhora, tá? Então, como eu já falei, eu preciso ter esses estímulos constantes e da forma assertiva. Tá pisando errado? Talvez uma palmilha seja interessante, talvez uma órtese seja interessante. Uma avaliação de baropodometria, que é como está acontecendo a pisada, vai esclarecer muito como está acontecendo. Uma avaliação da marcha, uma avaliação do tônus da musculatura da panturrilha pode estar gerando esse aumento do tônus. Uma pisada errada do pé. Uma órtese pode ser uma indicação nesse caso. A estimulação sensorial, porque às vezes você está pisando errado porque você não está sentindo o seu pé no chão, tá? Então, essa estimulação às vezes pode ser eficaz. E no caso, essa pessoa falou que tem dor no pé. Então, se tem dor no pé, a gente pode ter uma modulação errada dessa dor, e isso chama uma dor central. E existem medicamentos específicos para ajudar nisso. A estimulação magnética é uma ótima terapêutica para realmente a gente conduzir esses distúrbios sensoriais de dor, sabe? Com resultados bastante significativos. Então, assim, a gente precisa alinhar esse pé, porque quando o pé estiver virado, a gente, ou pisando errado, o jeito que for, tudo a partir daquele momento que pisa errado vai acontecendo errado durante o movimento de andar, né? Então é preciso alinhar, é preciso tentar trabalhar com esse intuito para você ter mais firmeza, para colocar o pé no chão também, né? E também para que com o tempo isso não gere, né, uma deformidade, uma dor cada vez mais constante, né, que vai acontecendo, vai se exacerbando cada vez mais, né? Bom, eu acho que essas foram algumas perguntas. Alguém me perguntou de acupuntura para movimentos de membro superior. Eu especificamente não trabalho com acupuntura, mas eu já vi muitos resultados interessantes associados à estimulação com eletroacupuntura. Acho bem legal, bem interessante. Mas não é minha área de domínio, de trabalho, e a gente não trabalha com acupuntura aqui. Então, seria até imprudente falar alguma coisa sobre se eu não tenho domínio, tá? Mas eu já vi alguns pacientes tendo ativação interessante, mas basicamente todas as técnicas que a gente for usar, se não tiver um planejamento, um objetivo, uma meta bem estabelecida, um entendimento
do paciente, de como fazer, de como se estimular em casa, no seu dia a dia, essas técnicas sozinhas, elas não vão, né, ser milagrosas, né? Então é um conjunto. O Faustino está falando de dedo em garra. Dedo em garra, Faustino, pode ser até uma reação, né, de tentar manter o pé no chão, né? Se o dedo continua em garra, mesmo quando não está apoiado no chão, tem um aumento de tônus já significativo, né? Algumas aplicações de toxina pode talvez ajudar bastante nisso, alguma estimulação sensorial também. Só lembrando, gente, porque às vezes as pessoas fazem a aplicação de toxina uma vez e aí não vê muito resultado, e aí pode ser que você precisa fazer outras vezes, tá? Então é importante que você entenda que não vai ser, às vezes você precisa de um tratamento contínuo da aplicação de toxina, tá? Então tem pacientes que fazem a aplicação já há 2 anos, assim, constante, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, às vezes isso é necessário, dependendo do quadro, tá? E as dores, como a Maria está colocando aí, que são terríveis também, pode ser uma dor central. Isso é preciso ser verificado com o neurologista, especialista nessa parte de reabilitação, que trabalha com reabilitação pós-AVC. A gente faz aqui isso o tempo inteiro, né? Quando é hora de parar com o Botox? Quando você vê que o tônus já melhorou, que não tem mais dor, que o tônus já está bem, e que você conseguiu aumentar um pouquinho mais a ativação do músculo contrário, né? Então, acho que é uma forma, mas precisa ver aí o que precisa ser avaliado. O profissional que aplica Botox, geralmente ou ortopedista ou fisiatra. Aqui na clínica a gente tem uma fisiatra que faz essas aplicações guiado com o ultrassom, e a gente discute muito aqui a físio com a neuro, com a fisiatra, onde que a gente vai colocar naquele momento. Às vezes a gente tem que mudar protocolo, então no primeiro momento, por isso que eu falei que às vezes pode ser que não dê resultado, mas que, né, a gente consiga tentar entender qual o resultado que deu, qual que não deu, como é que a gente vai priorizar, qual músculo que vai priorizar, então com a dosagem, né, às vezes tem que fazer uma dosagem mais baixa, porque vai fazer em vários músculos, existe uma dosagem máxima de utilização da toxina no corpo. Então, se tiver que fazer muito músculos, você vai fazer dosagem mais baixa em cada um desses músculos para não ultrapassar a dosagem máxima de aplicação no corpo, né? Então, às vezes você faz menos músculos, então precisa entender um pouquinho mais sobre isso. A toxina pode diminuir as dores, se as dores forem por causa da espasticidade, então ela pode diminuir bem a dor, sim. Bom, acho que as perguntas que foram feitas aqui para mim, na caixinha de perguntas, foram essas, tá? Eu não sei se eu passei, se eu deixei para trás alguma pergunta, se eu deixei, coloque aqui. Eu acho que eu preciso realmente estar conversando com vocês aqui com mais frequência, eu acho, não tenho certeza. O problema realmente é o tempo. E aí, não sei se eu vou abrir agora para perguntas aqui de vocês. Alguns colocaram algumas perguntas aqui, eu não consegui acompanhar pelos comentários, mas se vocês quiserem ir colocando aqui, reescrever o que vocês já colocaram que talvez eu não respondi, seria interessante, porque aí eu vou conversando com vocês aqui e a gente vai tentando entender e ajudar aí à medida que for possível. O AVC é uma doença muito incidente, né? E o AVC é uma doença que traz um comprometimento importante, um impacto importante de uma hora para outra na vida das pessoas, né? E assim, ontem eu estava conversando com um paciente que a gente fez um protocolo intensivo de reabilitação aqui. Esse paciente da fase aguda que eu falei para vocês que teve uma melhora importante. E eu tava falando com ele, com a família, como é importante a gente priorizar as metas, sabe? Assim, de trabalho, por exemplo. Então, vamos tentar pensar assim, será que eu vou ter retorno no trabalho? Será que eu posso adaptar minha atividade ou não? Né? Se sentir útil é importante para todo mundo, né? A Sheila tá perguntando da fala. Sheila, eu vou te dar uma dica lá no canal, tem uma live muito boa que a gente fez com a Camila lá de BH,
que foi um encontro do Avessistas, e ela dá várias dicas para afasia. É quase 2 horas de aula só sobre afasia. Eu acho que você vai aproveitar bem. Ontem, a Fono, uma das fonos que trabalha aqui com a gente na Continuare, fez uma live lá no Instagram da Continuare, ela e a neurologista que trabalha aqui, falando sobre afasia, tá? A estimulação magnética combinada com a fonoterapia é uma alternativa. De qualquer maneira, o importante é tentar se comunicar de alguma forma, né? Mas dá uma olhada nesses materiais, eu acho que você vai ter uma orientação muito melhor do que eu falar aqui, né? Porque nessa parte da reabilitação da fala não é muito da alçada da fisioterapia, mas que é importante a gente pensar nessa questão da fala, né? Até para comunicação e para você poder se expressar, né? É possível voltar ao cognitivo? Minha filha tem 8 anos, a sua filha que teve AVC provavelmente, né? Para você falar isso. E assim, 8 anos, assim, o cérebro ele amadurece mesmo lá pelos 21 anos. Então a gente tem uma plasticidade cerebral gigantesca nessa idade, né? Eu não sei exatamente qual o déficit cognitivo que a sua filha tem, mas existe neuroreabilitação. Aqui a gente tem uma neuropsicóloga que faz uma bateria de exames e testes para entender qual a alteração psicológica, né, dessa parte da cognição mesmo que existe. E como que pode ser abordado isso, né? E a gente vê isso tendo resultados bastante interessantes, principalmente nessa idade, tá? Diminuição da massa muscular é muito rápido. Alguma sugestão para melhorar no ganho de massa? Renata, se você não conseguir fortalecer, não conseguir ativação para gerar sobrecarga, porque a gente ganha massa com sobrecarga, né? Assim, o exercício, basicamente. Então, se você não consegue fazer com sobrecarga, com peso, com halter, alguma coisa assim, a eletroestimulação é uma alternativa, né? A gente tem vestes de eletroestimulação hoje em dia que ajudam muito nisso. A gente também tem alternativa, né, da questão da alimentação, de suplementações, então é importante você fazer uma consulta aí, às vezes, com um endócrino, um nutricionista que pode ajudar nesse sentido. E a gente tem também alguns estudos mostrando uma melhora da massa no paciente com a plataforma vibratória, tá? Não consegue fazer, mais muito movimento, mas em cima da plataforma vibratória a gente pode talvez aumentar a massa, principalmente massa óssea, mas alguns estudos vêm indicando aí um ganho de massa muscular também. Minha cidade não tem físio neurofuncional, isso prejudica muito a regressão de alguma sequela. A fisioneurofuncional ela é bem diferente da fisioterapia ortopédica ou de uma fisioterapia não direcionada na questão neurológica, tá? E isso pode te trazer um caminho que não seja mais assertivo, mais correto, tá? Então, talvez você pode estar perdendo algum tempo em relação aos ganhos, mas não dá para te afirmar se vai prejudicar em alguma sequela, ainda mais que eu não sei exatamente qual que é a sua sequela. Eu não sei o que é esse rovisco, Maria. O que você diz sobre o prazo de meses pós-AVC, que muitos profissionais dependem no caso da recuperação? Ariane, eu falei sobre isso, depois você vem na live aqui, né? Não é uma questão de defesa ou não, mas assim, a gente tem indícios que podem mostrar pra gente o melhor ou pior prognóstico, mas a gente sempre tem neuroplasticidade até 99 anos, por enquanto, que consiga se comprovar, mas a gente acredita que estímulo assertivo e trabalho, né, tanto do corpo quanto da mente, pode ajudar muito, né, bem direcionados. Tenho 1 ano de AVC e meu pé não volta, principalmente os dedos, é normal? Bom, depende, assim, não tem uma questão de ser normal, não. Tem pessoas que nunca tiveram comprometimento nos dedos, por exemplo, tá? Mas o que você está fazendo para voltar? Essa é a contra-pergunta que eu te faço, né? Não mexe, não sente, o que está sendo feito para isso? Uso de órtese, como você vê? Vejo como uma aliada em diversos fatores quando bem prescrita e bem utilizada. Órtese não é para machucar, se a órtese estiver doendo, você não vai conseguir aderir à utilização. Ninguém usa uma coisa que está machucando, ninguém usa sapato apertado. Então, se a órtese estiver machucando, adapta, né, remolda,
né? A órtese, se não estiver te facilitando o movimento, te dando estabilidade, né? Ela não está sendo, né, talvez prescrita da maneira mais adequada, né? Existem órteses hoje muito avançadas, leves, que você pode utilizar num sapato que você utiliza aí no dia a dia. Existem órteses mais robustas, às vezes a gente precisa de uma em prol da outra e às vezes a gente precisa de outra, tá? Mas eu acho que é muito bem utilizada. Órtese de membro superior, de mão, né? Eu não sei, depende do nível de tônus, ou aí essa frequência de utilização pode ser variável. Mas eu sempre indico para os meus pacientes que têm um tônus mais elevado dormir com a órtese de membro superior e tentar manter a mão mais liberada durante o dia e um estímulo, uma sequência de estímulos durante o dia mais assertivos que a gente vai orientando. Tenho sofrido muito com a espasticidade no braço. A espasticidade, hoje a gente atendeu uma paciente que, coitada, ela tinha muita dor por conta da espasticidade. O óleo de canabidiol tem sido uma boa alternativa também para a espasticidade. Pensa se você já tomou algum remédio para isso, se você já fez uso de alguma medicação para dor, se você já fez botox. Então, assim, tem coisas para se fazer para espasticidade. Utiliza para dormir também a órtese, né? A de pé normalmente não, mas aí vai depender muito também, sabe? Se já tiver assim, o calcanhar não tá encostando no chão, já tem quase uma deformidade, a gente mantém mais essa órtese de pé. Voltei a fazer natação e dirigir, boa, hein? Assim, a gente tem que tentar voltar para uma vida mais, né, dentro de uma qualidade de vida melhor possível. Teve AVC com 6, hoje não fala, não anda e ela faz fisio neurofuncional. A sua filha, né, que hoje tem 8 anos, já colocou ela de pé, ela consegue ficar de pé, vocês já colocaram ela de pé. Pacientes graves que a gente não, que às vezes ainda não tem a perspectiva de andar, a gente coloca de pé. Colocar de pé é importantíssimo. Quase 3 anos de AVC hemorrágico, ainda sem controle de tronco, pode melhorar? Quais exercícios? O controle de tronco precisa ser trabalhado, o controle de tronco é fundamental. Pode melhorar ou não, não tem como te responder, vai depender muito de uma avaliação específica. Se ela ficar o dia inteiro encostada com esse tronco, sem ser desafiada, cada vez vai ter menos controle de tronco. Tem alguns vídeos sobre como estimular esse controle de tronco lá no canal também. Fazer bicicleta ajuda na marcha? Ajuda assim, mas na marcha, mais especificamente, fazer esteira ajuda mais do que a bicicleta. Se você conseguir fazer, eu acho que seria interessante. Ajuda na marcha no sentido de ser um treino de membro inferior e no sentido também de ser um treinamento aeróbico, né? Um treinamento aeróbico com intensidade moderada ajuda nos fatores de crescimento neurais cerebrais. Isso ajuda na neuroplasticidade, né? É um conjunto. Pilates ajuda com a espasticidade. Pilates pode treinar a força muscular, né? E essa força muscular, controle do movimento. Quanto maior a força, talvez a gente possa melhorar assim a espasticidade, mas isolado, eu tentaria estratégias mais direcionadas, tá? Devido ao meu pé, será que volto a dirigir? Não sei, assim, se for o pé direito talvez é um pouquinho mais difícil, né, porque você precisa de algum controle, mas existem alternativas para se pensar nisso. E eu perdi aqui, gente. Peraí. Achei. Triste com as respostas que ouvimos no Hospital Sara com a relação ao tratamento transcraniano. Disseram que não muda nada. Olha, assim, a gente já tem evidências nível B para o paciente com AVC, principalmente no AVC subagudo, tá? A gente vê aqui nos nossos tratamentos modificações importantes, metas bem direcionadas. É claro que, como eu falei, não é do dia para a noite, mas a gente precisa direcionar essas metas. Então, a gente tem tido uma experiência bem satisfatória, assim, com o tratamento transcraniano e a gente já tem evidências em relação a isso, tá? E vai depender de cada caso. Queria que indicassem JF locais que fazem órteses.
Entre em contato comigo, Rosângela, que a gente pode conversar a respeito disso. Muriael, não sei se tem indicação, posso saber aqui com algumas pessoas que eu conheço. A alimentação está diminuída com minha mãe depois do AVC. Não sabemos se é por depressão, situação por causa do AVC. Assim, pode ser um processo, não é comum a alimentação diminuída, mas pode ser que ela engasgue, pode ser que ela esteja no processo de depressão. É importante avaliar isso com o neuro, tá? Meu irmão teve AVC há 2 anos e ainda não anda, mas ele consegue ficar sentado na cama sem apoio, por exemplo, do tronco? Ele consegue levantar o bumbum na cama quando está deitado de barriga para cima? Se sim, consegue ficar de pé, mesmo que for com ajuda? Se sim, a possibilidade dele andar vai ser grande. Minha RTO não recomenda o uso da órtese na mão à noite. Talvez pro seu caso não tenha essa recomendação mesmo, né? Então, em alguns casos, ainda quando a espacidade está muito grande, a gente recomenda. Andar de bicicleta, já falei. Tirou a órtese do pé porque já estava atrapalhando. Acontece, né? Assim, tem que entender se a órtese realmente estava atrapalhando, não é para ela estar ali naquele momento, né? 4 anos pós-AVC, sinto que entrei no platô, sou bem independente, ando, dou aula de jiu-jitsu, tenho mão esquerda, perna e pé esquerdo bem funcional. Como poderíamos ajudar-me? Tem que entender qual que é a sua dificuldade. A gente sempre parte da queixa. O que você queria fazer que você não consegue fazer? O que é importante para você, né? Então, tem que entender esse aspecto aí. Esteira com pezinho? Depende do que você quer. Em alguns momentos eu uso, outros não, tá? Depende do objetivo. Contra a espasticidade muscular, descobri o óleo de colônia que tem função de relaxante muscular tratar a espasticidade. Não conheço, Igor. Vou procurar saber. Oi, Naide. Sua filha Alice, manda um beijo pra ela. Agradeço muito as respostas. Imagina, Alice faz REAC. Então, o REAC, ele assim, as evidências ainda não são tão robustas, né, quanto da estimulação magnética. Não conheço a terapia de POM. Se você puder me falar o que é, até para eu pesquisar, eu vou pesquisar a respeito disso. Sofri traumatismo craniano e a modulação foi indicada. A gente tem um paciente em protocolo aqui com TCE e a gente melhorou muito o aspecto cognitivo, de planejamento, foi muito legal. Consegue sentar? Consegue sentar é o irmão, né? Então, se ele já consegue sentar, meu irmão, peraí, cadê? Se ele já consegue sentar com controle de tronco, acho que é importante, tá? A clínica fica aqui no Centro Médico Monte Sinai, aqui em Juiz de Fora, anexo ao Hospital Monte Sinai, tá? Continuare. Entra lá no Instagram que você pode ter as informações e falar aqui com o pessoal para te atender e te direcionar, tá? O seu irmão aí, 4 anos de hemorragia, também não anda, mas levanta, fica de pé, mexe a perna. Então tem muitas chances aí de conseguir andar. Ele consegue, né, sentar na cama, será que ainda anda? Tem que entender o porquê que ele não tá andando, né? Entender exatamente o porquê. Então é isso, gente. Eu acho que, de alguma forma, a minha intenção foi conversar aqui com vocês hoje, tentar ajudar de algum aspecto. Tá perguntando se pode fazer estimulação, tem um tumor cerebral. Então, nos tumores, a gente realmente precisa se atentar e às vezes é contraindicado, sim, tá? Então, não, imagina, pode perguntar. Então, precisa avaliar, mas existe essa preocupação, sim, isso procede, isso é verdade, tá? Mas precisa ser avaliado, mas a gente precisa entender, sim. Então é isso, eu acho que deu para conversar um pouquinho com vocês. Hoje é sexta-feira, é o dia de tentar dar um descanso um pouquinho aí pra gente, pra todo mundo. Descansem, até no final de semana é importante, até para quem tá em processo de reabilitação e firme aí, né? Se divertir, se socializar é importante com a família, com os amigos, isso faz bem para a mente e faz bem no processo de recuperação. Espero que vocês se divirtam, descansem, aproveitem o final de semana
na próxima semana, nos próximos dias a gente tá por aí. Vou ver se eu apareço mais aqui nos stories e até fazendo uma live, porque é legal ter esse contato com vocês. Eu me sinto que de alguma forma eu consigo ajudar de forma mais específica cada um de vocês. Fiquem com Deus, que vocês consigam aí ser firmes aí no propósito de vocês, na recuperação de vocês. Não percam a fé, não deixe que o AVC defina vocês, tá bom? E eu acho que é importante a gente pensar muito assim, sabe? Que a vida nunca mais vai ser a mesma, qualquer coisa que acontece marcante na nossa vida, seja muito bom ou muito ruim, marca a nossa vida e divide a nossa vida em antes e depois, mas ela é possível de continuar, de um diagnóstico não definir, e espero que vocês tenham força para lutar e tenham perspectivas, chances e que consigam estar firmes aí nessa disciplina, tá bom? Um grande beijo, até a próxima.